Quanto custa para o governo, por exemplo, quando ele aumenta o salário mínimo, R$1? O que isso representa para os cofres públicos? Eu tenho aqui um número, não sei se vai bater com o seu. Qual que é o seu número? 80 bi. Pô, perto disso. Perto disso, para cada real. Agora, o governo tem essa relação. Então, olha só como é complexo. Você vai fazer um reajuste na aposentadoria. Por exemplo, o salário mínimo sobe aí 5%. Então, você vai aumentar. Quanto que é o salário hoje? Foi para quanto, Rogério? 1.518. Então, você imagina quantos bi a mais dos 1.400 e pouco que era para agora, para pagar uma coisa que é horrivelmente baixa, o salário mínimo do Brasil. E tem mais, quem ganha mais que um salário é menos que isso. Mas o governo tem que fazer o reajuste pelo menos pela inflação, é isso, né? Ou perto disso ou não? O inflação mais crescimento econômico, né? A nova regra lá. E aí deu 7,7% de aumento, né? Que é você pega o IPCA mais o crescimento econômico, junta os dois, né? Soma os dois e faz o reajuste. Isso é lei. Então não tem essa de um governo fazer o outro, não. Custa caro, mas tem que fazer. O novo salário mínimo, né, pela nova regra, ele traz um custo aí de 110 bilhões de reais a mais para a economia e trouxe também um custo de mais de 100 bilhões também por causa das pensões e aposentadorias, né, por parte do governo. Só que isso é a menor parte dos custos do governo. A maior parte do custo do governo federal é de juros pagos sobre a dívida brasileira. Que financia o governo, né? Essa dívida que financia o governo, sim. O governo coloca os papéis do mercado, o mercado compra e financia o governo. Exato. Quando nós tivemos o plano real, começo ali na década de 90, nós tivemos um enxugamento da máquina brasileira. Naquela época, o Brasil não vivia em governança fiscal, porque a gente devia muito mais do que arrecadava do PIB e não tinha nem balança comercial. Nós tivemos que tomar 15 bilhões de dólares emprestado do FMI para poder tocar o Brasil, colocar o Brasil de volta nos trilhos. Com o enxugamento da máquina, cortando os custos do governo, vendendo empresas que só dá custo para o governo quando a empresa é do governo, o Brasil voltou a ter superávit primário e superávit fiscal. O que é isso? O governo gastava menos do que arrecadava, porque ele tinha uma máquina mais enxuta, um governo mais enxuto, mais tranquilo. E isso fez com que nós tivéssemos estabilidade econômica. Dólar perto de R$1, né? Chegou a 85 centavos, foi a 1,40, estava ali flutuando muito próximo de R$1. Isso é estabilidade econômica. O que faz isso? Traz previsibilidade para o pai de família. O pai de família sabe que ele vai ganhar um dinheiro esse mês de salário e que no final do ano ele compra a mesma coisa que ele comprava no começo do ano com aquele dinheiro até o final do ano. Então não vai mudar o orçamento, não vai deixar de comprar alguma coisa porque a inflação está corroendo o dinheiro dele. E isso trouxe um desenvolvimento para as famílias. Tanto é que você olhava naquela época, do final da década de 80, começo de 90, nas garagens, não tinha quase automóvel. Você olha hoje, tem automóvel nas garagens e na rua, porque já não cabe dentro da garagem quantidade de automóvel. E isso é estabilidade econômica. As pessoas hoje comem bem, comem melhor do que comiam naquela época. Porém, a inflação está fazendo o quê? Aumento do preço dos alimentos. Aumento do preço dos alimentos não prejudica o rico, prejudica o pobre. Sim. Conseguir comprar a carne, porque o preço do contrafilé, que era R$20, está em 50. E o pai de família não vai gastar 20%, 30% do seu salário para comprar 1 quilo de carne. 1 quilo de carne. 1 quilo de carne dá para passar 5 dias com a família de 3 pessoas. Então, o problema do gasto excessivo por parte do governo, o problema das contas públicas, não é o que o governo está fazendo com esse dinheiro. É o quanto isso impacta no bolso do brasileiro pobre. Quanto impacta no bolso do trabalhador, o quanto isso impacta no bolso de quem precisa, porque o empresário repassa isso para o cliente. Eu tenho a dúvida. O empresário é rico, não está nem aí com isso, porque ele não paga nem imposto de renda, porque ele tira lucro da empresa, e lucro é isento de imposto. Então, quando você parar para pensar, por que tanto se critica o gasto por parte do governo? Porque está se preocupando, porque está se falando e está se olhando a inflação que vai afetar quem mais precisa. O pobre, o trabalhador, o pai de família, precisa do dinheiro para sustentar as pessoas que estão na sua casa. Não é tão difícil de entender isso, né, Rogério? Só a gente que de repente sabe disso. Será que ninguém do governo não sabe o que nem eu trouxe agora o próprio Vanderlei Macris falando a respeito do preço dos alimentos? Parece que o governo acordou, tá chamando aí os ministros para conversar, porque isso vai afetar, sabe no quê? No voto. O cara não tá preocupado, né? Tá preocupado no voto da eleição agora para deputado, tá preocupado no voto da eleição daqui a tempos aí para a presidência da República. Pois não. E sabe que o governo não está preocupado? Não está preocupado, por exemplo, com o Fórum de Davos, porque ele acha que o Fórum de Davos é feito só para os ricos. E quando
na verdade, quem decide preço de inflação, preço lá, de combustível internacionalmente, preço de taxas em produtos e serviços, está lá discutindo. E sabe quem foi destaque em Davos ontem? O empresário dono de banco. Por quê? Porque o governo brasileiro não está lá, não foi lá se representar, não foi lá dizer qual é as diretrizes e o que o governo brasileiro precisa de apoio, quanto ele vai apoiar outras nações. E isso prejudica o pobre, quem paga imposto e quem depende de salário para sobreviver. Eu sou Rogério Araújo da Rua Educacional. Quer saber mais sobre investimentos e como ganhar dinheiro sem ter que depender do governo? Acesse rogerioaraújo.com.br.